Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 863 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e já ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E já aproveita também para avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, para compartilhar esse episódio naquela rede social preferida e marcar a gente, tá? Porque tudo isso faz muita diferença e leva esse conteúdo mais longe. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e já iniciamos com uma tese repetitiva. Essa tese repetitiva foi inserida no Código de Processo Civil, ao tema 1268 do STJ, e ficou da seguinte forma: a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior. Gente, eu vou dar um exemplo aqui real, tá? Imagina que um advogado se acha espertinho, aquele advogado está saindo da faculdade. Aí ele pega uma ação, pega um caso, né, de um cliente que é assim. Ele teve determinados valores retirados indevidamente da sua conta bancária. Essa conta bancária ficou no vermelho. Aí tome cheque especial e aí também muito dinheiro a título de juros foi cobrado devidamente. Melhor, né? Muito dinheiro ali para efeitos daquela pessoa especificamente, sob a ótica daquela pessoa, né? Pelo menos. Aí o advogado pensa assim, olha, isso aqui não vai dar para propor ação no juizado especial. Porque se eu propor essa ação no juizado especial, vai passar de 40 salários mínimos. Mas então eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou ser esperto. Eu vou propor uma ação no juizado especial só para pedir de volta o valor que foi indevidamente retirado da conta, e vai dar menos de 40 salários mínimos. E eu vou propor simultaneamente outra ação, essa daí já não vai ser no juizado especial, para pedir os juros. Como é o nome desse advogado espertinho que fez isso? O nome é Bruno Valente, fui eu mesmo, eu já fiz isso, e quem quiser que me julgue. Mas na época que eu fiz isso, gente, existia divergência. E, acreditem, eu ganhei, foi as duas ações, deu certo, tudo bonitinho. Se eu fizesse isso hoje, eu era quengado, eu ia de arrasta. E faz sentido eu ir de arrasta nessa? Faz, tá? Realmente isso aí foi esperteza, coisa de quem tá saindo da faculdade, se acha esperto, enfim. Eu não proporia uma ação assim de novo hoje, especialmente porque agora nós temos tese vinculante do STJ dizendo que não pode fazer isso, tá, gente? E olha só, como eu disse, existia uma divergência, não é? Existia sim essa divergência, mas a jurisprudência ela já vem se consolidando nesse sentido há alguns poucos anos, né? Então tivemos aí primeiro, terceira e quarta turma caminhando nesse sentido de uma forma mais uníssona, com julgados lá por unanimidade. Aí a segunda sessão ela uniformizou de vez isso lá no informativo 817, ano passado, 2024, e agora temos o tema repetitivo nesse sentido. Quais são os argumentos aqui? Gente, o principal argumento é a questão da acessoriedade dos juros remuneratórios. Então, se eu proponho uma ação que eu estou cobrando de volta determinados valores que foram indevidamente retirados da minha conta, é natural que eu também peça nessa mesma ação aqueles juros remuneratórios que decorrem disso. Isso daqui, gente, é inclusive uma aplicação do princípio da gravitação jurídica. Porque senão, se eu não faço isso, não é? Eu acabo, de fato, quebrando indevidamente uma mesma ação em duas. E aí, nesse caso concreto, por que eu fiz isso, né? Porque eu queria que uma ação fosse para o juizado especial. Mas, gente, não façam isso, tá bom? Não façam isso. Principalmente agora que tem tese vinculante. Então, sempre que vocês se acharem muito espertos, muito inteligentes,
pensarem assim, eu tenho uma saída brilhante. Cuidado, humildade, tá? Com o tempo a gente vai aprendendo a ter humildade. Mas, enfim, tem coisa que eu acho que é até natural da idade, né? Ser um pouco afoito. Sair da faculdade de Direito com 21 para 22 anos, então, enfim. Mas, então, aqui, quais serão os pontos-chave? Então, caiu uma questão sobre isso na sua prova. O que você vai dizer? Você vai falar sobre o tema repetitivo 1268, né? Óbvio, então tem agora tese vinculante. Você vai dizer que aquela primeira decisão, ela já fez coisa julgada material e que essa coisa julgada material, ela tem um efeito preclusivo sobre todas as questões que deveriam ter sido analisadas naquela ação, inclusive aquelas questões que são acessórias ao objeto principal por aplicação de quê? Do princípio da gravitação jurídica. E você ainda vai tratar de uma diferenciação que foi abordada aqui, que é a diferenciação entre juros moratórios e juros remuneratórios. Porque, olha só, juros moratórios, eles decorrem da própria lei. Então, o pedido de juros moratórios naquela sentença, ele nem precisa estar expresso, né? Ele implicitamente está presente. Então, o juiz, quando ele for fixar a sentença, ele vai marcar o termo inicial da correção monetária e dos juros, vai dizer qual índice vai ser aplicado, enfim. Agora, quando nós falamos em juros remuneratórios, aí é outra coisa, não é? Juros remuneratórios, eles têm natureza contratual e eles exigem pedido expresso. Sem pedido expresso, não há como o juiz analisar nada sobre isso. Então, por que esse debate aqui é interessante? Porque não dava para sustentar que eventualmente estava implícito ali naquela ação o pedido de restituição daquilo que foi cobrado indevidamente a título de juros. Não, tá? Aqui o argumento é mais ou menos esse, nem sei se ficou tão técnico isso aqui da forma que foi colocado, talvez seja mais uma simplificação, mas enfim, é por aí, não é? E sobre isso você também pode mencionar que lá no tema 887 do STJ, que é um tema que trata sobre os expurgos inflacionários nos planos econômicos, mas enfim, ali se tratou que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos se inexistir condenação expressa. E aí, meio que como uma forma de trazer um reforço argumentativo, houve uma referência a esse tema 887 do STJ, beleza? Então, gente, o que nós aprendemos hoje? Cuidado com essas soluções que parecem muito estratégicas, porque enquanto você está indo com milho, estão voltando com a pipoca. Dessa vez aí eu dei sorte. Eu era muito novinho, na época ainda não existia jurisprudência tão consolidada sobre isso, mas eu podia simplesmente ter ali causado um grande prejuízo para o meu cliente, né? Mas, graças a Deus, ganhei as duas ações, transitada e julgada, executada, dinheiro já caiu na conta há muitos anos, então tá tudo certo. Então, como é que ficou? O tema repetitivo 1268 do STJ, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código Penal e é mais um tema repetitivo, o tema 1194 do STJ. E aqui vai parecer um repeteco do informativo passado, informativo 862. Mas não, você não está maluco, realmente é porque o que acontece? Esse tema repetitivo 1194 foi o tema que fundamentou a revisão daquelas duas súmulas do STJ, a súmula 545 e 630 do STJ. E aí, por conta disso, como no informativo passado saíram as duas súmulas, eu precisei comentar o tema repetitivo. Só que aí eles podendo colocar tudo no informativo só, não, né? Agora, no informativo 863 saiu o tema 1194 do STJ. Melhor, não é? Porque realmente isso aqui é importante demais, mas é importante mesmo. Então é bom que a gente vai estudar duas vezes
Então, se você já sabe de tudo sobre esse assunto, pula aí para o próximo julgado, porque a gente vai analisar de novo e com paciência, porque é importante. Então, bora lá, né? Tema 1194 do STJ. 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. Ponto 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso de agentes quando o fato confessado for tipificado com pena menor ou caracterizar circunstância excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Então, primeiro situar, né? Confissão espontânea. Confissão espontânea é o que? É uma atenuante genérica. Está lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Então, o que isso significa? Significa que estamos conversando sobre segunda fase da dosimetria. Belezinha? Segunda fase da dosimetria da pena. Beleza. Além disso, nós temos que ter na nossa mente sempre que a confissão ela é um atenuante que está relacionada com a personalidade do agente. Então, o que o legislador pensou? Poxa, se esse indivíduo aqui confessou que ele cometeu o crime, então, de alguma forma, pelo menos, ele está se mostrando alguém que está disposto a arcar com as consequências decorrentes daquela ação que ele tomou. Então, realmente, essa pessoa, ela me parece, né, isso é o pensamento do legislador, parece que essa pessoa merece uma reprovabilidade menor do que aquela outra que está negando o crime, que de fato não se coloca como alguém que deve ser responsabilizado pela conduta. Então, por isso, está relacionada à personalidade do agente. Como se relaciona a personalidade do agente? Então, essa é uma circunstância preponderante. Beleza? Onde é que está isso? Gente, isso está lá no artigo 67 do Código Penal. São preponderantes aquelas atenuantes e agravantes que têm relação com motivos determinantes do crime, personalidade do agente ou reincidência. Aí, gente, vem aquela questão que é clássica e que é importante. Não é? Em regra, se você tem a confissão e se você tem a reincidência, como são duas circunstâncias preponderantes, você vai fazer a compensação integral. Já se você tem uma multireincidência, aí você vai fazer tão somente uma compensação parcial, né? Por quê? Porque aí você tem mais de uma reincidência. Belezinha? Então, vamos avançar. Esse tema repetitivo, ele levou à revisão de duas súmulas. A primeira delas já era capenga, era a súmula 545 do STJ, ela realmente já estava ali capengando, morre, não morre, enfim. Mas a 630 não, a 630 ainda prevalecia, não é? Mas o que dizia a súmula 545? Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Só que aí, perceba como essa súmula aqui era complicada mesmo. Porque, imagina, o Mévio cometeu um crime, aí ele confessou. Aí imagina que quando o juiz está lá fundamentando a autoria do crime, ele nem se referiu a essa confissão. Enfim, indiferente, ele nem se atentou. E aí, como o juiz não utilizou essa confissão para formar o convencimento dele, também não aplicou a atenuante. Gente, fica difícil, né? Porque isso aqui é uma questão que é para ser mais objetiva mesmo. Poxa, o cara confessou. Está na lei dizendo que quem confessa espontaneamente tem direito à atenuação da pena. Se o juiz usou isso para formar o convencimento dele ou não, o que o réu tem a ver com isso? Isso está totalmente fora
da esfera de controle do réu, não é? Eu penso dessa forma, não é? E parece que o STJ também pensa dessa forma. E aí, nós já tínhamos uma jurisprudência do STJ, que eu falo jurisprudência mesmo, porque não eram decisões isoladas, já existia uma tendência, não é, de superação dessa súmula. E agora a súmula em si foi revisada e nós temos um precedente qualificado, né, um tema repetitivo, que vai dizer, olha, não importa se o juiz utilizou ou não essa confissão na hora de formar seu convencimento. Então, como é o novo teor dessa súmula? A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, independente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Beleza? Agora, a súmula 630 trazia uma situação que é extremamente comum. Isso aqui é dia a dia do judiciário. Que é o quê? Aquela pessoa que é flagrada com drogas e, tipo assim, é flagrada com drogas em situação que é nitidamente um traficante. Pô, é flagrada com uma quantidade grande de drogas, tudo fracionado, com aparatos ali para fazer esse fracionamento, balança de precisão, dinheiro trocado, caderninho com lista de cliente, enfim, é traficante. Mas aí essa pessoa se defende dizendo, isso aqui é para o meu consumo. Pô, mas tu tem aí 10 quilos de cocaína, porque você não sabe o tanto que eu cheiro, você não sabe como é minha rotina, você me conhece. Isso aqui, ó, um mês já era, isso aqui é fichinha para mim. E aí o que o STJ dizia? Dizia, olha, ele está confessando um crime diverso, ele está confessando que é usuário, mas ele está sendo denunciado por tráfico, então não dá para atenuar a pena em virtude dessa confissão. O que diz a súmula 630 agora? Diz que nesse caso é sim cabível a atenuação da pena. Agora vai ser uma atenuação menor. Então, qual é a grande questão? É que enquanto a confissão plena ela é uma circunstância preponderante, então ela inclusive pode ser integralmente compensada com a reincidência, essa confissão por um crime menos grave vai fazer com que o réu faça jus a uma redução de pena em um percentual inferior. Então não é uma circunstância preponderante. Olha, isso aqui, gente, cabe uma crítica imediata quando nós falamos do crime de tráfico de drogas, tá? De verdade, porque, veja só, hoje há situações em que o uso, né, a conduta lá do artigo 28 sequer é crime. A gente tem que lembrar, por exemplo, da situação daquela pessoa que ela está com até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. Nesse daí já tem uma presunção relativa de que é um usuário, não é? Lembrando que é uma presunção relativa, então mesmo que tenha mais, que tenha menos, a solução pode ser diferente. Mas enfim, isso aqui nem crime é. E mesmo quando for um crime, é um crime muito do fajuto, né? Vamos lá, um crime que a pena é um carão que você leva do juiz, né? Uma admoestação verbal, uma prestação de serviços à comunidade, um comparecimento a curso. Isso aqui nem é crime, né? Bora lá, bora falar a verdade. E aí, realmente, é complicado você possibilitar que uma confissão dessa atenue a pena. Mas beleza, o STJ está dizendo que atenua, bora lá, né? Agora isso aqui vai constar em todas as defesas, óbvio, né? Enfim. Então, beleza, né? Nós tratamos sobre os pontos das súmulas. Agora vamos tratar sobre os pontos mais específicos aqui do tema repetitivo que não estão nas súmulas. O que muda aqui? Primeiro ponto, além do que eu já falei. O STJ tinha julgados até em uma quantidade significativa, tá? Não era algo isolado. Eu até trouxe aqui no material do informativo 741, que diz que a confissão vai atenuar a pena independentemente de ter sido utilizada pelo juiz como fundamento da sentença condenatória e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Então, enfim, algo muito amplo, né? Dizendo, confessou,
Confessou, confessou parcialmente, foi uma confissão qualificada, então a pessoa diz assim, fui eu, mas eu fiz em legítima defesa, ou então, não foi nem perante o juiz, foi perante a autoridade policial, então extrajudicial, então, foi retratada, então a pessoa disse assim, fui eu, e depois disse, mas não fui eu não, se retratou. Então, assim, muito amplo, né? Muito amplo mesmo. Inclusive, olha só, como eu falei que aquela súmula já estava morta, né? Aqui a decisão mesmo dizia que, independentemente da confissão ter sido utilizada pelo juiz. Agora, gente, o tema repetitivo, ele refletiu melhor sobre esses assuntos, tá? Então, especialmente aqui, quando a gente fala da confissão retratada, o que acontece? A confissão retratada, ela, em regra, não pode mais ser utilizada para atenuar, exceto que essa confissão tenha servido à apuração dos fatos. Então, muito cuidado com isso da confissão retratada. Segundo ponto, a confissão qualificada. Assim como aquela confissão por um crime diverso com pena menor, vai continuar atenuando, mas vai atenuar menos e aqui não vai ser circunstância preponderante. Então, em relação a esses dois pontos, muito cuidado também. Confissão retratada, só se ela tiver servido à apuração dos fatos na época. E a confissão qualificada e a confissão por crime menos grave, ela vai atenuar, mas vai atenuar menos. O que é a confissão qualificada é aquela que você diz, cometi o crime, mas cometi um crime em uma circunstância excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade. Então, como é que ficou o tema repetitivo 1194? A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido a retratação, exceto neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. Ponto 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar a circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Seguindo em frente agora, julgados da primeira turma do STJ, primeiro deles referente à Lei 9478 de 97, que trata sobre a política energética nacional, destaque da seguinte forma: os royalties são pagos em função da influência efetiva que a exploração do gás e do petróleo exerce sobre os territórios dos municípios, razão pela qual o reconhecimento do direito ao recebimento dos royalties por instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural não pode ser baseado apenas em critérios geográficos ou presunções, exigindo comprovação técnica específica da existência e operação de tais instalações. Gente, aqui eu não vou me aprofundar tanto, tá? Mas basicamente aqui é uma situação que trata sobre pagamento de royalties para aqueles municípios que de alguma forma participam da exploração de petróleo no âmbito nacional. E aí basicamente é o debate de um município que tem uma instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural. Então basicamente ela tem uma estrutura que é apta a receber navios que transportam petróleo e gás natural, mas na prática não ficou demonstrado que ela efetivamente recebia esses navios, só que ela tinha estrutura. E aí, o que o STJ disse? Disse, olha, para que haja o pagamento, tem que haver a demonstração efetiva de que existe um trânsito, uma utilização dessa instalação de embarque e desembarque. E aí, gente, inclusive, aqui tem algumas peculiaridades, tá? Porque tem o pagamento dos royalties referentes ao transporte terrestre e ao marítimo. Então, também já saiu informativo do STJ um tempo atrás, uma situação que era assim, uma determinada cidade tinha estrutura referente à instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, tanto
marítimo quanto terrestre, mas só ficou demonstrado que havia um transporte efetivo terrestre. Mas como ela tinha estrutura, o município queria também receber royalties referente ao marítimo. O STJ disse não, não é? Tem que haver a demonstração. No caso concreto aqui, o que aconteceu foi assim, mandou o processo de volta para o primeiro grau para instruir, para verificar de fato se existe esse transporte efetivo, essa utilização efetiva dessa estrutura, em que medida, porque não é possível uma mera presunção geográfica para esse pagamento dos royalties, beleza? Então, não vou reler aqui esse julgado, tá? É algo tanto quanto específico, mas é isso daí. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não gera efeito erga omnes. Olha, a grande maioria das pessoas que me escutam aqui são concurseiros. Então, deixa eu te contar um segredo que eu acho que você já percebeu, se você já tem um tempinho aí caminhando nessa vida de concurso. A vida não é um morango, tá? É bom que você saiba disso. Então, se você percebe algo de errado na correção da sua prova, e é algo grave, judicialize, filho. Judicialize. Não fique ali sentadinho esperando cair do céu, não. Porque se o coleguinha do lado judicializar e ganhar, ele ganha os pontos e você não. Até em questão objetiva, tá, gente? Então, muito cuidado. Então, por exemplo, imagina que a Mariazinha propôs uma ação requerendo a anulação de uma determinada questão. Gente, o concurso aqui já foi homologado. Imagina, já passou tudo, já foi homologado. Mas ela conseguiu um trânsito em julgado, ganhou esse ponto, foi reclassificada, foi lá para cima. Os outros vão também ganhar esse ponto? Não, não vão. Gente, a decisão, ela tem efeito interpartes. É uma ação individual, ela não tem efeito erga omnes. E aí, eu já vi isso aqui dar treta, viu? Eu já vi isso aqui dar confusão. O colega passou no concurso por conta de uma decisão judicial que anulou ali um critério de correção nas provas escritas dele. Passou, ficou aprovado, show. E aí, com isso, né, além de passar para a condição de aprovado, a nota dele aumentou bastante e ele passou na frente de bastante gente ali. E aí, na hora de escolher as votações, ele estava melhor colocado, então ele era o primeiro. Mas os coleguinhas ficaram insatisfeitos, foi bater em conselho superior. E aí lá ele falou, né, no conselho superior, olha, direito não socorre aos que dormem. E foi extremamente mal interpretado, mas é isso aí, viu? Direito não socorre aos que dormem. Ele escolheu primeiro a votação, né? Coisa julgada tem efeito individual. É diferente, gente, de uma decisão administrativa, no decorrer do concurso, em que se opta por anular uma determinada questão e aí realmente todo mundo ganha. Ah, gente, detalhe, tá? Não importa se o edital estiver dizendo que vai ter dizendo que no caso de anulação a nota é atribuída para todo mundo, enfim, tá? Não importa, beleza? Isso aí é realmente no âmbito administrativo. Fundamentos aqui, limite subjetivo da coisa julgada e também a questão da segurança jurídica do concurso, porque é muito bonito o candidato depois querer defender a isonomia, mas como é que ficaria essa situação, não é? Porque às vezes o concurso já é homologado, já um monte de gente nomeada, aí você vai simplesmente ter que retroagir com o concurso. Imagina o problema que isso aí dá, né? Ter que reabrir o concurso para reatribuir a nota para todo mundo, enfim, não dá, de fato. Então, se você acha que está prejudicado, vá atrás do seu direito. Como é que ficou o destaque? A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes. E eu fico por aqui nessa parte 1. Aguardo vocês na parte 2.